Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live de formação para secretarias e redes parceiras. Essa é a nossa formação continuada de março. Eu sou o Kainan, eu trabalho na Khan Academy como gerente de formação de professores, então vocês vão reconhecer, ver meu rostinho aí em várias iniciativas que a gente tem, de webinários e outros eventos que a gente faz também para contribuir com a formação continuada dos professores. É um prazer estar com vocês, facilitando esse webinário hoje e agradeço então a participação de todos nessa nossa live de hoje. Antes da gente começar a formação, eu gostaria de dizer que essa live é parte da trilha formativa dos professores das nossas secretarias e redes de ensino parceiras, né? De qualquer forma, a gente convida todo mundo, toda a nossa comunidade de professores e seguidores da página da Khan Academy no Brasil, a participar desta formação, independente se vocês são de uma secretaria parceira ou não. A gente convida todo mundo a participar para vocês conhecerem mais sobre a Khan Academy e quem sabe, né, no futuro a gente possa trabalhar como parceiros, né, expandindo aí a nossa rede de secretarias parceiras. É, um recadinho para os professores, né, das secretarias e redes parceiras que estão acompanhando a gente nessa live. A gente dá muito valor aos esforços que vocês fazem para continuar aprendendo e se desenvolvendo. Por isso, a gente vai emitir certificado para todo mundo que participar, né, dessa trilha formativa. Lembrando que os professores das secretarias e redes de ensino parceiras. Portanto, fiquem conosco até o final dessa live para vocês receberem informações sobre a pesquisa de satisfação e para garantir, né, a oportunidade de receber o certificado pela participação. Se por algum motivo vocês não puderem acompanhar toda a live, né, ela ficará gravada aqui na nossa página do Facebook e vocês terão uma semana para preencher a avaliação é, de satisfação, né, a pesquisa que a gente faz com relação às formações. Eu vou passar mais orientações ao final da live, então fiquem aqui com a gente acompanhando. O último recadinho antes da gente começar, na verdade, é um pedido que eu quero fazer, né? Ao longo da live, deixem por favor as suas dúvidas, perguntas e comentários aqui no chat do Facebook, que a gente tem uma equipe nos bastidores que vai dar suporte pelo chat e também vão selecionar algumas perguntas para serem comentadas ao vivo, né? A gente vai fazer algumas pausas ao longo da formação para responder dúvidas e no final vamos ter também um momento para dúvidas ao vivo. Bom, pessoal, recados iniciais dados, acho que podemos começar então, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora para a gente dar início à nossa formação continuada. Vamos lá. Bom, então essa é a nossa formação continuada para secretarias de educação do mês de março, certo? Hoje, como eu disse anteriormente, né, as lives anteriores também ficam gravadas na nossa página do Facebook. E nós tivemos uma formação inicial em fevereiro e também tivemos uma outra em março que foram iguais, né? Elas foram repetidas. E essas formações iniciais abordaram a navegação básica na plataforma, como adicionar turmas, como fazer a enturmação dos alunos. Nós falamos também brevemente sobre o gerenciamento das turmas e vimos como recomendar atividades. Então, se vocês não puderam assistir, né, essas lives, elas continuam gravadas aqui na nossa página do Facebook e vocês podem acessá-las, tá? A qualquer momento. Para a gente dar continuidade a essa trilha formativa,
Hoje, então, o nosso objetivo é explorar todas as ferramentas de gestão de turmas na Khan Academy e usar casos de uso para esclarecer dúvidas e destacar boas práticas. Esse tema é super importante, pessoal, porque é como se a gente estivesse se organizando, né, para colocar a casa em ordem, para começar então a usar a Khan Academy no ano letivo agora de 2019, com as turmas todas organizadas, com as listas de aluno atualizadas, e isso é super importante. Então, a gente quer ajudar vocês, né, a organizarem as turmas e as listas para que esse ano escolar seja realmente super produtivo e que a gente comece aí com tudo em 2019. Sei que as aulas já começaram há algum tempinho, mas as redes ainda estão se organizando com relação ao uso da Khan Academy. Então essa sessão de hoje é super importante para a gente colocar, como eu disse, a casa em ordem. A agenda de hoje, então. Primeiro vamos falar sobre a criação e gestão de turmas. Depois nós iremos ver com detalhes todas as opções para administrar as turmas que vocês têm na Khan Academy, sejam elas novas turmas que vocês estão criando para o ano letivo de 2019 ou fazer a gestão de turmas já existentes, né, de anos anteriores. Em seguida, vamos explorar alguns casos de uso que são bastante comuns nas secretarias e redes parceiras, e esses casos podem nos ajudar, né, a pensar sobre os desafios de gerenciamento das turmas ao longo do ano escolar. Por último, como já é de costume, eu vou passar as informações sobre a avaliação desta live e essa avaliação, o preenchimento dessa avaliação que garante aí que vocês irão receber o certificado de participação nessa trilha formativa. Nós vamos dar início à primeira unidade da live, então, que é a criação e gestão de turmas. O nosso ponto de partida sempre é o acesso à página da Khan Academy, né? Então, o endereço para acessar a plataforma é deixa eu só pegar meu pontinho vermelho, é o pt.khanacademy.org. E para fazer o login, então, nós clicamos no botão Entrar. E aí colocamos então as informações de nome de usuário, ou conta de e-mail e senha. Se vocês ainda não possuem a conta na Khan Academy, é só clicar aqui em Professores, comecem aqui e seguir as instruções de criação da conta. Bom, aqui, pessoal, nós vemos a minha página inicial, que é o meu painel de professor. Sempre que vocês quiserem acessar o painel de professor, podem clicar no nome de usuário, que fica aqui, ó, vocês estão vendo Kainan, esse é meu nome de usuário na Khan Academy. Se eu clicar aqui, aparece essa lista, né? Então, aqui eu consigo acessar facilmente o meu painel de professor. Então, nome de usuário, painel de professor. E aqui vocês conseguem ver, então, o meu painel de professor. O nosso objetivo maior hoje é o gerenciamento de turmas, né? As turmas novas e as já existentes. Mas para isso é preciso que as turmas tenham sido criadas em algum momento, não é mesmo? Então nós vamos recapitular rapidamente os passos de criação de turma e enturmação. E se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos deixar nos comentários, no chat, o link para a nossa formação inicial, que abordou, como eu disse, né, a navegação básica da plataforma. Depois eu também tenho um slide que eu coloquei o link dessa formação, tá? Se vocês quiserem assistir. Bom, então depois de ter feito o login na plataforma, eu tenho aqui o meu painel de professor. E aqui, como vocês podem ver, eu tenho a aba Turmas selecionada, né? E aqui, quando eu seleciono a aba Turmas, eu tenho um botão que é o Adicionar Nova Turma. Ao clicar nesse botão, o próximo passo para a criação de uma turma é então dar um nome a essa turma. Aqui também é possível, se eu quiser, importar os dados de alguma das minhas turmas do Google Sala de Aula, né? Nesse caso, aí para os professores que utilizam os produtos do Google para educação, né?
Se esse não for o seu caso, então manualmente você consegue colocar o nome, dar um nome à sua turma e depois em seguida, então, clicar em próximo. O passo seguinte, né, é selecionar um curso para a turma. É importante que vocês selecionem o curso que a turma vai fazer, porque os relatórios de desempenho e progresso dependem dos cursos que foram, né, atribuídos à turma. Claro que vocês conseguem recomendar qualquer atividade de qualquer curso para os alunos de vocês, mas é super importante que vocês tenham os cursos, né, adequados, selecionados e atribuídos às tuas turmas para que essas informações constem nos relatórios de progresso e desempenho dos alunos, tá certo? Por último, precisamos adicionar os alunos à turma, né? E há 3 formas de fazer isso. Vocês podem importar os dados desde o Google Sala de Aula, né? Então, selecionando uma turma já existente no Google Sala de Aula. Ou vocês podem passar o código da turma e pedir para que os seus alunos entrem na turma utilizando esse código. E a terceira forma de enturmação é criando contas para os alunos. Nós chamamos essas contas de contas infantis, né? Porque elas não são contas de e-mail, elas são somente contas com nome de usuário e senha. Então aqui eu fiz um resuminho, né, de quando usar cada um desses processos de enturmação. A gente recomenda o Google Sala de Aula se na sua escola você já utiliza os produtos do Google para Educação. A segunda opção, que é o código da turma, caso os alunos já possuam uma conta na Khan Academy, né, então por meio desse código da turma que você criou, que é um código único, os alunos podem buscar essa turma e entrar, fazer parte dessa turma. A terceira opção, que é a criação das contas infantis, a gente recomenda quando os alunos não possuem conta na Khan Academy. Vamos seguir então. Esse é o link, pessoal, da live de formação inicial, que a gente abordou esses passos com mais calma e com mais detalhes. Então, eu recomendo vocês assistirem essa gravação para ver todo o processo de navegação básica, os botões, as interfaces da Khan Academy com detalhes, tá ok? Fica aí o link, então, bit.ly/formação inicial Khan Academy. E aí vocês podem também encontrar esse vídeo aqui na nossa página do Facebook, no nosso menu de vídeos. Essa foi só uma primeira parte para a gente recapitular a criação e enturmação de turma. Para agora, então, a gente se aprofundar no gerenciamento dessas informações, dessas turmas e listas de alunos. Bom, com as turmas criadas e os alunos enturmados, a gente precisa aprender a gerenciar essas informações. Este é o painel do professor, eu estou mais uma vez no meu painel do professor, e aqui eu encontro a lista de todas as turmas das quais eu sou professor, né? Lembrando que a minha aba de turmas está aqui selecionada. Já na aba alunos, se eu selecionar essa aba alunos, eu vou visualizar uma lista de todos os alunos que me têm como professor. Mesmo que eles não estejam em alguma das minhas turmas, eles permanecem como meus alunos, né? Então, isso é uma informação super importante. E aqui vocês vão ver, então, por exemplo, com a minha aba de alunos selecionada, essa lista toda de alunos. E vocês vão ver, por exemplo, esses alunos que estão mostrando aqui, eles não têm indicação da turma que eles fazem parte, né? Isso acontece porque eu excluí essas turmas, né? Mas esses alunos permanecem aqui nessa lista. A gente vai chamar essa lista da aba alunos de lista mãe, justamente porque ela nos dá a informação de todos os alunos que nos têm como professores, né? E aqui nessa página de alunos, então, eu consigo ter as informações do nome do aluno, o nome de usuário, né, ou o e-mail que esse aluno usa para fazer o login na Khan Academy, a turma que eles fazem parte, caso eles estejam inscritos em uma das suas turmas, e nós temos também aqui as caixinhas, né, de cada nome deles que nos dão algumas opções de gerenciamento já nessa aba de alunos.
Vejam, né, que na minha lista aqui de alunos, obviamente que eu apaguei as informações de nome de usuário, e de e-mail para preservar a privacidade desses meus alunos. É, mas percebam que quando eu seleciono, né, as caixinhas dos nomes, o botão de ações ele fica ativado. E aqui eu tenho duas opções, perdão, de gerenciamento desses alunos. Eu consigo adicionar os meus alunos a uma turma ou eu posso parar de ensinar. Se eu seleciono adicionar a turma, né, eu posso então fazer com que esse aluno seja adicionado a qualquer uma das turmas que eu tenho criado. Então, por exemplo, esses alunos que não estão em nenhuma das minhas turmas, eu posso adicioná-los aqui da lista mãe mesmo. Ou então eu posso parar de ensinar. O que significa parar de ensinar? Significa que os meus alunos, que esse aluno vai ser excluído de todas as minhas turmas, né? E ele vai também desaparecer da minha lista mãe. Essa é a função do botão parar de ensinar. Para administrar as minhas turmas com mais detalhes, né? Com mais configurações específicas, eu preciso selecionar uma das minhas turmas. Então, o que a gente viu até agora foram as abas de turma, né? E aqui para adicionar a turma e fazer a enturmação dos alunos. E depois nós vimos a aba de alunos, que é a nossa lista mãe. Se a gente quiser fazer mais configurações, né, editar as configurações das turmas, eu preciso selecionar uma das minhas turmas. E aqui eu vou então abrir a minha turma Escola Viver, sétimo A. Vejam só, essa é a página da minha turma. E aqui eu tenho as abas, né, de conteúdo, que nos mostram aí todas as unidades do curso que eu atribuí a essa turma. E vejam só que interessante, as competências da BNCC, elas ficam aqui visíveis agora, né? Então, muito fácil de eu identificar quais são as competências que estão sendo trabalhadas em cada uma das unidades do curso, né? A gente tem a aba de recomendações, que nos mostra os relatórios das atividades feitas pelos alunos, a aba de progresso e atividade, que também são abas de relatórios. E hoje, como o nosso foco é gerenciamento de turmas, a gente vai focar em duas abas. A aba lista e a aba configurações. Só que essas abas, elas são um pouquinho diferentes uma da outra. Por isso a gente vai ver com detalhes o que cada uma delas oferece. Na aba de lista, vejam só, a aba lista está selecionada. Eu consigo ver os alunos que fazem parte desta turma. Então, essa lista de alunos ela é específica da turma Escola Viver sétimo A. Ela não é a minha lista mãe, que mostram todos os alunos que me têm como professor, né? Essa é a lista específica da Escola Viver sétimo A. Aqui eu consigo editar o nome de exibição dos alunos. Então, vamos supor que há dois alunos chamados Carlos, né, nessa turma. E eu quero facilitar a visualização das informações, para fazer recomendações, para ver os relatórios de progresso. Eu quero diferenciar esses dois alunos. Como eu faço isso? Eu passo o cursor na linha, né, do nome, e aí eu clico em editar nome de exibição. Vai abrir então um campo para edição do nome do aluno e eu aperto Enter e consigo salvar essa edição. Então percebam, né, que o nome mudou, o nome foi de Carlos Júnior para Carlos Augusto, o nome do aluno, e o nome de usuário permanece o mesmo. É importante esclarecer que essa alteração ela é visível apenas para o professor. Né? Ela não muda nada na forma como o aluno acessa a plataforma ou visualiza suas próprias informações. É mais para um controle e organização do professor.
Bom, há outras opções também de gerenciamento dessa lista, né? Se eu selecionar as caixinhas, dos nomes dos alunos, mais uma vez o botão de ações vai ficar, ativado e agora eu tenho três opções. Eu tenho a opção de adicionar a turma, então eu consigo adicionar um ou mais alunos a qualquer uma das minhas turmas. Então vamos supor que o aluno da turma Escola Viver Sétimo A, ele também precisa ser adicionado à Escola Viver Sétimo A de Ciências, né? Então eu consigo fazer adicionar esse aluno. Se eu clicar no botão adicionar a turma, então, aqui eu preciso selecionar qual das minhas turmas eu quero adicionar o aluno. Lembrando que não é transferência, né? O aluno não deixa de fazer parte da turma Escola Viver Sétimo A. Eu estou apenas adicionando ele a outras turmas. A segunda opção que a gente tem é remover da turma. E a gente utiliza esse botão, então, para remover um ou mais alunos desta turma específica, né? Só lembrando que mesmo depois de remover os alunos dessa turma, eles ainda continuam aparecendo na minha lista mãe, né? A minha lista mãe que eu acesso na aba Alunos. Entretanto, vocês não vão conseguir recomendar atividades para eles, né? A partir do momento que eles são removidos da turma. Os alunos precisam fazer parte de uma turma para poder, então, receber as recomendações de atividades. Então, todos aqueles meus alunos que estão na minha lista mãe, só que não fazem parte de uma turma, eu não consigo recomendar atividade para eles, né? E, consequentemente, não consigo também ter acesso aos relatórios, né, das atividades que eles fazem. Clicando em remover da turma, então, o próximo passo é só confirmar que essa é a ação que eu quero concluir e pronto. A última opção é o botão parar de ensinar. A gente usa esse botão para remover completamente, né, um ou mais alunos da sua conta de professor. Né? É um recurso super útil no final do ano letivo para limpar as listas. É a única opção, então, que remove os alunos da sua lista mãe. Né? Então, essa opção é super importante quando os alunos, por exemplo, são transferidos, né, para um outro colégio. Você não vai mais ser o professor daquele aluno, não vai mais recomendar atividade, não vai mais acompanhar o progresso. Então, o botão parar de ensinar é o mais indicado para você excluir esse aluno de todas as turmas e também da lista mãe. Clicando nesse botão, então, tem mais uma janela de confirmação só para vocês né, terem certeza de que essa é a ação para ser completada. Então, mais um resuminho aqui para vocês dos três botões que a gente tem na aba de listas, na aba de lista, na verdade, dentro da página da turma. A gente tem o botão adicionar turma, o botão remover da turma e o botão parar de ensinar. Só, né, vale lembrar nesse momento que é possível adicionar os alunos à sua turma em qualquer momento. Então, se vocês fizerem remover algum aluno, excluir algum aluno da turma ou parar de ensinar por engano, vocês podem novamente aí adicionar os alunos à turma sem problema nenhum. A única condição, né, o que acontece é que vocês perdem o histórico, né, dos relatórios das atividades que eles fizeram, não conseguem recuperar esses dados, mas eles conseguem ser adicionados à turma novamente. A próxima aba que a gente vai ver é a aba de configurações. Então, só lembrando mais uma vez, eu estou com a turma selecionada, a minha turma Escola Viver Sétimo A, e agora eu estou na aba de configurações. Aqui a gente consegue fazer algumas edições. A primeira é com relação ao nome da turma. Então, eu consigo alterar o nome da turma em qualquer momento. A segunda é a opção de alterar o curso, né? Então, eu consigo selecionar todos os cursos, inclusive, né? Para uma mesma turma. E aqui eu só
reforço que é bastante importante os cursos estarem selecionados para vocês poderem acompanhar os relatórios de desempenho, tá certo? Nessa mesma página, né, a aba de configurações, vocês conseguem sincronizar as informações com o Google Sala de Aula. Então, vamos supor que algum aluno teve alguma alteração na lista de alunos, né, e o seu Google Sala de Aula está atualizado. É possível, então, sincronizar esses dados para que a lista na Khan Academy também esteja atualizada. E, por último, né, para excluir a turma, é só clicar neste botão aqui no canto direito, mas lembrem-se que os alunos continuarão aparecendo na lista mãe, né? Então, antes de clicar aqui em excluir turma, é importante que vocês abram a aba lista, né? Selecionem os alunos e aí cliquem em parar de ensinar, que aí eles vão realmente sair da turma, sair da lista mãe de alunos e aí vocês podem então excluir essa turma. Vamos fazer uma breve pausa para dúvidas. Eu quero retomar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, ver se a gente tem alguma dúvida. Alguma pergunta ao vivo. Acho que por enquanto está de boa, né? A gente passou aí por algumas funções que vocês já devem estar bem familiarizados, mas por enquanto não temos perguntas. Então vamos continuar. Vamos lá. Bom, vamos então para a segunda parte da live, que né, usar os casos de uso e alguns exemplos para a gente ilustrar alguns desafios que as redes de ensino e secretarias têm com relação à gestão de turmas, né? Vamos conhecer então alguns casos de alguns professores que a gente tem aí. Esse professor, né, que a gente vai chamar de Leonardo, vejam só o contexto do professor Leonardo. Em 2018, o professor usou a Khan Academy com o seu quinto ano A, uma turma de 30 alunos. Neste ano, ele quer continuar usando a plataforma com os alunos que agora estão no sexto ano A. Então, houve aí a mudança do ano, né? Mas continua a mesma turma e o professor quer continuar usando a Khan Academy. Quais são as dúvidas de gerenciamento dessa turma que o professor tem? Primeiro, é preciso excluir essa turma e criar uma nova? Segundo, alguns alunos foram transferidos para outra escola. Qual a melhor opção? Remover da turma ou parar de ensinar? E terceiro, 4 alunos do sexto ano B foram transferidos para este sexto ano A. E eles já têm conta na Khan Academy. Como posso adicioná-los à minha turma? Eu vou dar um minutinho para vocês pensarem sobre esse contexto e os desafios, né, do professor Leonardo. Por favor, deixem nos comentários quais recomendações, sugestões vocês teriam para o professor Leonardo resolver esses dilemas aí de gestão das turmas. Será que o pessoal está sabendo? Como é que a gente ajudaria o professor Leonardo com esses dilemas aí, pessoal? Aqui o André Luiz colocou para a gente que basta editar o curso, ele tem que clicar em parar de ensinar e adicionar através do código da turma. Essas são as respostas do André Luiz. Bom, vamos ver se o pessoal tem outras ideias, alguma outra sugestão para trabalhar com esses desafios.
Por enquanto, eu só li a resposta do professor André. A Jaque também agora colocou aqui as respostas semelhantes. E eu vou dizer que vocês estão corretos, pessoal. Tá certinho. Então, ele não precisa excluir essa turma e criar uma turma nova, né? Já que a lista de alunos vai permanecer parecida, né? Agora em 2019. Então, o que ele precisa fazer ele consegue editar o curso, então ele consegue selecionar o conteúdo do sexto ano, por exemplo, né, de matemática, ciências, ou enfim, ele consegue alterar o curso para essa turma. Com relação aos alunos que foram transferidos para outra escola, a melhor opção é parar de ensinar para que os alunos saiam das suas turmas e também da lista mãe. E por último, como os alunos já possuem conta na Khan Academy, é só então divulgar o código da turma para esses alunos, né? Então, eu vou até mostrar para vocês aqui. Eu vou abrir aqui a minha conta na Khan Academy. Quando vocês selecionam uma das turmas, vejam que o código ele fica disponível aqui no canto direito, né? Então, o que, que o aluno tem que fazer com esse código? O aluno, eu vou acessar aqui a página inicial de aprendizagem, que é a nossa visualização como aluno. Essa, então, seria a página inicial, né, de um aluno, com todas essas abas aqui. O aluno, então, que já tem conta na Khan Academy, está chegando na turma do professor Leonardo, tem que clicar na aba Tutores e digitar o código da turma do professor aqui nesse campo. E pronto. Isso fica bem mais fácil porque ele já tem a conta na Khan Academy. Muito bem, pessoal. Vamos então agora olhar o segundo caso, que é da professora Elisa. Vejam só o contexto. A professora Elisa criou contas com nome de usuário e senha, né, as contas que a gente chama de contas infantis, para os alunos na Khan Academy. As senhas foram padronizadas, né? Ela editou as senhas, mas alguns alunos decidiram alterá-las. Dúvidas da professora Elisa. Meu aluno esqueceu o login e senha. O que fazer? Lembrando que a gente está falando das contas infantis, não são contas de e-mail. São contas que têm apenas nome de usuário e senha. Segundo, consigo alterar o login e senha dos alunos que estão nas turmas? E aí, pessoal? Por mais que a professora tenha se organizado e padronizado as senhas, o aluno foi lá, alterou e aí o aluno esqueceu a senha. Como que a gente resolve isso? Eu vou dar uma olhadinha, ver se o pessoal está sabendo como lidar com esse desafio. São duas as perguntas da professora Elisa. O aluno com conta infantil esqueceu o login e senha. O que eu faço? E se eu consigo editar essas informações. O que vocês acham? Bom, o desafio aí da professora Elisa pode ser bastante comum. Então, essas informações são super importantes para vocês, porque quando os alunos têm conta infantil, eles não têm um e-mail para recuperação dessas informações, né? Então, o que acontece? Se o pai, né, se o pai do aluno tem conta na Khan Academy e a conta do filho está vinculada à conta desse pai, o pai então consegue fazer a recuperação
dessas informações do login. Como não é o caso, né, da maioria dos usuários da Khan Academy que tem conta infantil, o que vocês precisam fazer é reportar o problema para a nossa equipe, né? E aí eles conseguem identificar que você é o professor da turma, que você criou a conta para aquele aluno, e aí conseguem dar um suporte para recuperar essas informações. Então, eu vou fazer aqui o caminho para vocês conseguirem reportar, né, esse problema e pedirem o auxílio para a nossa equipe. Então, vejam só, que eu estou com a minha conta na Khan Academy aberta, eu vou acessar minha página inicial. E eu vou clicar aqui no meu nome de usuário e em seguida clicar em ajuda. Nessa página de ajuda, eu preciso clicar em reportar um problema. Aqui a minha página aparece em inglês porque o meu navegador está configurado para inglês. Tá? Então, uma outra informação importante, essa página de ajuda, o idioma que ela aparece vai depender do idioma que seu navegador está configurado. Tá ok? Então, se estiver em português, ela vai aparecer em português. Para mim, está aparecendo em inglês. E aqui nesse campo, então, vocês conseguem fazer um pedido de ajuda, né? É só explicar a situação, deixar claro, né, que você criou uma conta de infantil, que o aluno faz parte da turma Escola Viver 7º A, e o aluno esqueceu a senha. E então, a nossa equipe vai poder ajudar vocês. Isso acontece, pessoal, mas a nossa orientação é de que vocês criem, né, as contas infantis para os alunos, padronizem essas senhas e orientem os alunos a não mudar essas senhas, né? E aí eu vou só repassar aqui com vocês rapidinho como é que vocês podem, então, em que momento vocês conseguem editar essas informações, que é a pergunta 2 da professora Elisa, né? Só tem um momento em que vocês conseguem fazer essa edição das informações de login dos alunos, e é no processo de criação dessas contas. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês rapidinho. Eu venho aqui na turma, né? Acesso a aba de lista e clico em adicionar novos alunos. A opção aqui de contas infantis é a terceira. Eu vou colocar o nome aqui do meu aluno, sei lá, José Santos. Clico em próximo. E aqui no campo de senha, nesse momento, e apenas nesse momento, eu consigo editar. E aí eu coloco aqui Khan Aluno, né, que é uma senha que eu vou escolher padronizar para todos os alunos dessa turma. Criei a conta. Na próxima janela eu consigo fazer o download dessa informação em um formato CSV e a Khan Academy envia automaticamente também essas informações para o e-mail de vocês. Então, há duas oportunidades aí para vocês se organizarem, né, com relação a essas informações. O e-mail que a Khan Academy envia e essa planilha em formato CSV. Porém, só é possível editar essas informações nesse momento de criação da conta infantil. Tá certo? Vamos continuar, então. A gente tem mais um caso de um professor para ajudar aqui. É o caso do professor Fernando. O professor Fernando é polivalente, né, do 5º ano de ensino fundamental 1. Ele dá aula, então, de diversas áreas de conhecimento. Ele utiliza a Khan Academy para trabalhar, né, diversos assuntos com os alunos, matemática, ciências, etc. As dúvidas do professor Fernando são: preciso criar turmas separadas por disciplina, ainda que os alunos de matemática e ciências sejam os mesmos? Então vejam só, o professor que vai trabalhar aí com várias áreas de conhecimento com a mesma turma, será que ele precisa de turmas separadas por disciplina? Respondam aí nos comentários. E a segunda dúvida é: como faço para visualizar os relatórios específicos sobre cada disciplina? Se o professor quiser saber como é que os alunos estão, né, o desempenho dos alunos em matemática e em ciências por separado, como é que ele faz isso?
Será que vocês conseguem ajudar aí o professor? Coloquem aí nos comentários quais seriam as sugestões de vocês para o professor Fernando. Como será que a gente pode então ajudar o professor Fernando? Bom, para a gente ajudar o professor Fernando, então, eu vou compartilhar algumas informações com vocês agora. As turmas, elas não precisam ser separadas por disciplina. Como eu disse anteriormente, vocês conseguem selecionar todos os cursos, né, da nossa biblioteca de cursos e atribuir esses cursos à turma de vocês. Então, se o professor trabalha conteúdos de matemática e de ciências, é só ele selecionar os cursos que se adequam, né, que são relevantes para aquela turma. Então, a resposta para a primeira dúvida do professor Fernando é não. Não precisa criar a turma por disciplina. Com relação à segunda pergunta, eu gostaria de mostrar os relatórios para vocês. A gente tem alguns relatórios diferentes, né, na Khan Academy. Então vejam só, que eu tenho a minha turma selecionada e existem 3 abas de relatórios. A aba Recomendações, Progresso e Atividade. Na aba de Recomendações, eu consigo ver quais foram as recomendações que eu fiz, né, para os alunos. Essas recomendações podem ter sido atividades como exercícios, vídeos ou artigos, né? Então, se eu quiser relatório separado por disciplina, eu consigo na aba Recomendações ter os relatórios separados por cada atividade. A aba Progresso, ela nos dá relatórios baseado na aprendizagem pro domínio, né? Então, essa aba, ela só fica disponível para os cursos de matemática no momento. E nos relatórios de progresso eu consigo ver quais são as habilidades que os alunos estão trabalhando, e qual o nível de domínio que eles alcançaram em cada uma dessas habilidades. É isso que a aba Progresso nos mostra. Na aba Atividade, eu consigo ver os acessos que os meus alunos estão fazendo à plataforma e o que é que eles estão fazendo em cada um desses acessos, né? Se eles, quanto tempo eles estão passando na Khan Academy, quais atividades eles fizeram, quantas habilidades eles trabalharam, etc. Então, para responder a pergunta do professor Fernando, se eu quiser então ter os relatórios separados por disciplina, a melhor aba é a de recomendações, porque aí eu consigo, né, separar cada atividade que eu passei e ver o desempenho de cada aluno. Se eu quiser ver um relatório específico de matemática, eu consigo então na aba Progresso. E de uma maneira geral, se eu quiser saber como os meus alunos estão usando a Khan Academy, o que eles estão fazendo em cada acesso que eles fazem à plataforma, eu utilizo a aba Atividade. Tá certo? A gente tem mais um caso, né? Mais um exemplo de uso, que é o da professora Aline. Vamos entender o caso da professora. Ela chegou à escola ABC em 2019 e vai assumir 3 turmas de 5º ano. A escola já usa a Khan Academy há 2 anos, mas a Aline não possui conta de professor na plataforma. Todas as turmas foram criadas de uma mesma conta que pertence à escola e que é gerida pelo professor de informática. Então vejam só, esse é o contexto.
Na escola ABC existe uma conta que pertence ao professor de informática, e esse professor cria as turmas, né, é, na Khan Academy e faz a informação dos alunos. A professora está chegando na escola e não tem conta na Khan Academy. Quais são as dúvidas da professora Aline? Primeiro, devo criar minha própria conta na Khan Academy e turmas para cada uma das minhas, né, sala de aula, para cada uma das minhas turmas? Segundo, consigo importar alguma informação ou dados da conta do professor de informática, já que é essa conta que cria todas as turmas, né, na escola ABC? E terceiro, como a coordenação pedagógica pode ter acesso aos relatórios de uso da Khan Academy? Vamos ver aí como é que a gente consegue ajudar a professora Aline que está chegando para trabalhar na escola ABC, que já tem um histórico de trabalho com a Khan. Vou dar um minutinho aí para vocês pensarem como a gente consegue ajudar a professora Aline. Bom, o caso da professora Aline é uma pegadinha que a gente colocou aí para vocês, porque tem várias informações que vão depender, para a gente resolver, né, esses desafios aí, vai depender muito da organização da escola com relação ao uso da Khan Academy. Então, vamos lá. Será que a professora precisa criar a conta na Khan Academy? Depende. Algumas escolas que possuem essa conta única, né, e essa conta única que cria todas as turmas e faz a informação nos alunos, em algumas escolas os professores também têm acesso a essa conta. Então, essa conta é unificada, geralmente quem tem acesso é a coordenação, para poder, né, ter acesso aos relatórios, o professor de informática, que dá um suporte mais técnico, né, e o professor, né, da disciplina, que faz então, que usa essa conta para fazer as recomendações para os alunos e também ter acesso aos relatórios de desempenho. Esse é um cenário. Em outros cenários, a rede, né, a escola vai pedir para o professor criar a sua própria conta e também adicionar os alunos, né, criar as turmas e fazer a enturmação dos alunos. Em algumas redes, essa conta única aí, que é gerida pelo professor de informática, ela serve mais o propósito de acompanhar os relatórios de desempenho dos alunos. Então, é, acaba que em algumas escolas os alunos têm que estar em duas turmas, né? Nas turmas criadas por essa conta única e nas turmas criadas pela conta pessoal do professor. Então vai depender muito de como a sua escola trabalha. É importante que, se vocês estiverem nessa mesma situação, busquem orientação com a coordenação pedagógica. Com relação à pergunta 2 da professora Aline, eu consigo importar alguma informação ou dados da conta do professor de matemática? Infelizmente não. Na Khan Academy, somente o professor que cria a turma, que é o dono, né, o responsável por fazer toda a gestão dessa informação, dos relatórios, recomendar atividades e tudo mais. Então, um aluno consegue estar em mais de uma turma e ter mais de um professor na Khan Academy, mas cada turma tem apenas um professor. E esse professor, então, que faz a gestão da turma. Não é possível compartilhar essas informações ou replicar né, para outras turmas. O professor consegue copiar turmas, né, adicionar os alunos a outras turmas, mas turmas que ele mesmo criou e não adicionar alunos a turmas de outros professores. E a terceira pergunta,
Como a coordenação pedagógica pode ter acesso aos relatórios de uso da Khan Academy? Isso eu falei um pouquinho também comentando sobre a primeira pergunta. Se existe uma conta unificada, então, que é compartilhada entre o professor da disciplina, o professor de informática e coordenação, fica mais fácil, então, da coordenação ter acesso a essas informações, os relatórios de desempenho dos alunos. Porém, a gente sabe que em algumas redes, o que acontece é, existe uma conta da coordenação e a conta do professor da disciplina. Então, essa conta da coordenação, a coordenação trabalha bastante próxima aí do professor de informática para gerar esses relatórios, e por isso os alunos têm que ter o professor da disciplina e o professor, né, dessa conta única da coordenação como professores. A única diferença é que, se eu sou da coordenação pedagógica da minha escola e eu tenho esses alunos, né, listados, estão na minha lista-mãe, o único relatório que eu tenho acesso desses alunos é o relatório de atividade. Então eu consigo ver quais são os acessos que os alunos fizeram, quantas vezes, qual foi a duração de cada acesso, o que eles fizeram em cada um desses acessos, se assistiram vídeos, fizeram atividades, etc. Essa conta, ela não consegue acessar relatórios de recomendações ou relatório de progresso, porque nenhuma recomendação está sendo feita a partir dessa conta, né? Então, se os alunos tiverem a conta única e o professor da disciplina como professores, né? A única informação que é compartilhada, que vai ser acessada, vai estar acessível para os dois, né, para a coordenação e para o professor, é o relatório de atividade. O professor da disciplina consegue aí ter mais informações na aba de recomendações, na aba de progresso. Então é importante a professora Aline, que está chegando agora na escola ABC, entender qual é a organização, né, qual é o processo de quem cria turmas, quem enturma alunos e a partir de qual conta, para que ela possa, então, fazer um trabalho com a Khan Academy na escola que ela está chegando aí, a escola ABC. A gente vai abrir, então, para dúvidas. Eu quero dar uma olhadinha, ver se a gente teve aí alguma dúvida antes da gente encerrar e passar aí para os recadinhos finais. A gente tem algumas dúvidas. Vamos lá. A Valdenice pergunta: como faço para colocar uma senha igual para todos os alunos? É uma pergunta super importante, Valdenice, e chave, né? É uma das nossas recomendações de ouro, eu diria. Eu vou mostrar mais para vocês como vocês podem fazer isso. Lembrando que isso só é possível no momento de criação das contas infantis, né? Então, eu estou aqui com a minha turma aberta, a Escola Viver, sétimo A, com a minha aba lista, né? Eu clico em adicionar novos alunos, seleciono a terceira opção. Primeiro estágio é, então, colocar o nome do aluno. A plataforma automaticamente me dá o nome de usuário. Clico em próximo. E aqui nesse campo, professora Valdenice, a gente consegue editar a senha. Então, eu consigo colocar Khan aluno, por exemplo. E aí, criar a conta. Tá certo? Esse é o momento em que você consegue padronizar as senhas dos alunos. Lembrando que depois vocês não conseguem mais editar, né, essa informação. O André Luiz diz: prezados, ao seguir as instruções conforme disse o Kai, na tela de configuração da minha conta pessoal, existe uma conta infantil vinculada. Logo posso editar. Verifiquem junto ao Kainan esta informação. Deixa eu ver se eu entendi. A tela de configuração da minha conta pessoal. Então, vamos dar uma olhadinha. Configuração pessoal.
Uhum. Tá. Nessas contas infantis, André, você não consegue. Eu vou até passar a minha tela aqui para vocês. Vamos lá. Voltar. Por exemplo, deixa eu fazer todo o caminho para mostrar para vocês. Eu cliquei aqui no meu nome de usuário e aí eu venho na aba de configurações. Essas configurações da minha conta na Khan Academy. Se eu passar aqui para baixo em contas infantis, vejam só, eu tenho algumas opções. Aqui eu não consigo editar as contas criadas. Vejam só que eu tenho uma aluna, a Carolina Negrini, que é uma conta infantil que eu criei. Eu não tenho a opção de editar as informações da conta dela, né? O que eu posso fazer é organizar a lista de turmas ou criar uma nova conta infantil. Quando eu clico em organizar a lista, a gente volta para a minha lista mãe, para a minha aba de alunos. Então, realmente, se você tiver que fazer alguma edição, no caso do aluno que esqueceu as informações de login e senha, é esse o caminho, como a gente falou no exemplo, né, da professora. Precisa ir em ajuda e reportar esse problema para que a nossa equipe de suporte possa, então, recuperar os dados de login da conta infantil. Tá certo? A Fátima Braga pergunta: boa noite. Ao cadastrar os nomes dos alunos de uma nova turma, eles foram. Não, não entendi o que está escrito aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Pessoal aí dos bastidores, consegue me ajudar com a pergunta da Fátima? Não, acho que eu não recebi a pergunta toda. Enquanto isso, eu vou responder então a pergunta do Alberto, que disse assim: em escolas seriadas é aluno no 6º ano e retorna como aluno no 9º ano. Acho que o Alberto deixou esse comentário quando a gente estava falando sobre reaproveitar, né, as turmas que já foram criadas. Não tem problema, Alberto, você consegue então, se você ainda possui essas informações, esses alunos numa turma, você consegue então alterar o curso, né, para continuar trabalhando com essa turma. Aí você consegue alterar o nome da turma, alterar o curso e aí poupar o retrabalho de excluir turma e adicionar aluno e tudo mais. Pessoal, a gente tá quase no horário, né, de acabar a formação. Eu vou pedir para a nossa equipe de bastidores aí seguir respondendo algumas perguntas que a gente não vai ter tempo de comentar ao vivo. Então fiquem atentos aí nos comentários que a gente vai continuar dando suporte para vocês. Eu queria passar então algumas informações finais sobre a formação. A gente chega então na parte de feedback, que é super importante para a gente, importante para vocês também, para o recebimento do certificado. Então, o link da avaliação dessa formação é bit.ly/formação continuada Marco, tá ok? Sem o cedilha. Formacão continuada Marco. Aí nesse link, então, vocês vão conseguir dar um feedback para a gente e já garantir o recebimento do certificado de participação na trilha formativa. Se vocês não conseguirem, né, se vocês estiverem assistindo a gravação dessa live, vocês têm até a próxima terça-feira, né, para assistir, para preencher essa avaliação. E aí, na próxima terça-feira, então, que é dia 2 de abril, a gente encerra essa pesquisa sobre a formação. E aí a gente vai emitir os certificados com base nos professores que responderam às perguntas dessa avaliação. Tá certo? Queria agradecer, então,
todo mundo que nos acompanhou nessa live. Essa que foi a nossa formação continuada de março. Espero que tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas aí, os desafios que vocês têm para a gestão de alunos e turmas no começo do ano letivo. É um trabalhinho, né, como eu falei no começo, de organizar a casa para poder trabalhar aí durante o ano letivo. Mas pensem que é um trabalhinho que vocês vão ter agora no começo, né? De configurações, de organização das listas e turmas, e ao longo do ano são pequenos ajustes que vocês vão ter que fazer caso um aluno seja transferido, ou selecionar um curso novo para a turma, e assim por diante. Então eu vou ficando por aqui. Agradeço a participação de todos. Espero ter sido produtivo para vocês, esclarecido as dúvidas. E fiquem atentos, a gente vai mandar por e-mail as informações sobre as próximas formações. A gente tem mais coisa planejada aí para abril. E vamos juntos continuando então com essa formação para levar a Khan Academy com qualidade, de forma integrada com os planos de ensino de vocês aí em 2019. Tá certo? Um beijo a todo mundo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.